Boa tarde. Hoje a reflexão é no livro de Ruth. Nós vamos entender a soberania de Deus, destacada nas entrelinhas desse texto tão lindo, dessa história que todo mundo conhece. Uma história que toca o coração de todos, porque Deus intervém na história e vai conduzindo, porque de Ruth e Boaz seguiu a linhagem de Jesus. Olha só o livro de Ruth no capítulo 1, versículo 18. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha só, houve fome na cidade de Jerusalém. Noemi, então, desce para Moabe, e lá os filhos casam com moabitas, mas o marido de Noemi morre, os filhos também morrem, e Noemi fica desamparada e soube que Deus havia abençoado novamente a terra de Israel, e ela então resolve voltar. E uma de suas noras, chamada Ruth, não a abandonou. E olha só que texto mais profundo, ela diz no final: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Porque lá em Moabe, quem era o Deus deles? Não era o Deus de Israel, era Quemos, eram outros deuses, que significa deuses pagãos, idolatria. E olha só a soberania de Deus nesse livro tão perfeito. O Senhor intervém diretamente em dois momentos cruciais na história de Ruth, moldando de maneira significativa os eventos subsequentes. Olha só, Noemi, ela vai a Belém e faz com que Ruth encontre Boaz. Ela dá as orientações quando ela já sai daquela terra de Moabe e já chega na terra natal dela, onde o Deus de Israel era adorado, e ela dá toda a instrução. Ruth então se casa com Boaz, e a genealogia final situa a história dessas pessoas tão comuns de Belém como Noemi, como Ruth de Moabe, na providência divina, da qual sairia Jesus dessa genealogia. Então, o filho que nasceu de Noemi, ele é mais que um simples presente de Deus na vida de Ruth e de Noemi, que estava agora sem filhos, e ela criou o filho de Ruth como se fosse o próprio filho dela. Olha só, quando a história induz sutilmente a vida de cada um no plano de Deus, não é coincidência, não é. É o agir de Deus. Ele se utiliza, ele usa a história. Para quê? Para cumprir os seus propósitos, é claro. Que nem tudo é vontade diretiva de Deus. Existe uma vontade diretiva, existe uma vontade permissiva. Muitas vezes o Senhor permite algo, como por exemplo, os juízes chegam até... Juízes não. Os discípulos chegam até Jesus e questionam sobre o divórcio, porque eles dizem a Jesus: Moisés mandou dar carta de divórcio, mas o que diz Jesus? No princípio não era assim. Quando foi criado o homem, deixará o homem a sua família, se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. E não era para haver separação. Jesus explica: mas pela dureza dos vossos corações, Deus permitiu o divórcio. Então, nem sempre é vontade diretiva do Senhor acontecimentos que envolvem a história de nossa vida. Mas esse Deus soberano, esse Deus que está sempre transformando o mal em bem, está sempre conduzindo a nossa vida para que não sejamos totalmente destruídos, ele dá uma pontuação na história, ele muda todo o rumo de nossa história
para cumprir o propósito dele. E olha só, da família de Boaz e Ruth surgiu o grande Davi. E muitas gerações depois, do filho mais importante do grande Davi, Jesus. Por isso chama-se Jesus, filho de Davi. E olha só, quem foi Davi? O homem segundo o coração de Deus, que pecou, que fez o que era mal aos olhos de Deus na história, em que ele se envolveu num adultério, num crime, numa mentira. Mas Davi tinha um coração tão contrito, tão quebrantado, que a adoração dele subia ao trono da graça, porque ele se arrependia de coração, ele se arrependia verdadeiramente de coração. E Deus recebia a oferta dele. Mas ele era um homem comum como eu, como você. Apenas ele se arrependia e deixava o pecado. E é isso que Deus quer dizer para mim e para você nessa reflexão. Ele tem sido seu Deus? E a sua família? Tem seguido o plano de Deus de uma maneira obediente? Porque sabemos da história de Jonas, quando nos rebelamos e a soberania de Deus está acima de qualquer livre-arbítrio do homem, nós, de uma forma quebrantada, teremos que nos enquadrar na vontade dele, querendo ou não. Olha só o caso de Jonas. Quis ir para Tarsis, mas Deus o puxou. Porque Deus não queria que Jonas pagasse o preço da desobediência. Claro que Deus ele não vai obrigar a mim e a você a segui-lo. Mas ele manda todos os meios possíveis para que o seu coração seja quebrantado. E se você aceitar essa direção dele, esse meio, esse instrumento que ele utiliza para que possamos nos enquadrar na vontade dele, é muito melhor, não é? Olha o que diz Provérbios. Aquele que é repreendido por diversas vezes, endurece a cerviz, é quebrantado, sem que haja cura. Então, a reflexão de hoje é: Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre a história, sobre a geografia, sobre a minha vida, sobre a sua vida. O princípio dele, que é imutável, não se quebra. Soberania é um atributo eterno dele. Não será mudado pela minha vontade ou pela sua vontade. Mas a minha vontade, desprovida da vontade dele, pode trazer até a mim destruições. Mas quando há momento dele cumprir o propósito dele, a minha vontade não é nada diante da soberana vontade dele. Ruth resolveu seguir Noemi, resolveu adorar o Deus de Noemi, que é o Deus verdadeiro, que para Noemi era o santo de Israel. E com isso, Ruth inaugura uma genealogia da qual nasce Jesus, o Filho de Deus. Então, todas as vezes em que a nossa história é pontuada pelo dedo de Deus, o final dessa história é uma história que nós vamos contar com alegria, que nós vamos fazer como o salmista diz: cantai os grandes feitos do Senhor. Soberania de Deus e livre-arbítrio do homem. Qual é que prevalece? O homem pode até não obedecer à voz de Deus, mas os caminhos de quem desobedece é atrair a maldição. E eu não quero isso para mim. Você também não quer. Então, a reflexão de hoje é: aceite a soberania de Deus na sua vida. Se Ele fez um chamado com você, obedeça. Deus teve um chamado para Noemi muito forte no coração dela, para ela voltar para a terra de Israel. Deus também teve um chamado para Ruth. Ruth aceitou. A outra nora de Noemi
voltou para a terra dela e para os deuses dela. Olha que tristeza! Conheceu o Deus de Israel, mas ela voltou aos deuses pagãos. Então, Ruth ficou aqui com o coração dela ardendo pelo Deus verdadeiro, Deus de Israel. E ela seguiu Noemi e mudou a história da vida dela. E Deus estava ali conduzindo tudo, a soberania de Deus estava ali atuante. Então, o livro relata a divina providência de Deus, que fez nascer Davi, o homem segundo o coração de Deus. E de Davi veio Jesus. Essa é a reflexão que eu tenho para mim e para você. Como está o rumo da história da sua vida? Você tem se dirigido a Deus em oração e perguntado a Deus qual é a vontade boa, perfeita e agradável dele para a sua história? Você tem deixado de lado convites que façam você abandonar o caminho que é estreito, mas que conduz à salvação? Pense nisso. Até a próxima. Gestão da Espiritualidade é um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Como vencer inimigos invisíveis, principalmente no campo de batalha da mente. Para adquirir o livro digital na versão e-book, entre na descrição desse vídeo e terá o link que vai direcionar ao site do Amazon. Caso queira adquirir a versão física, entre em contato comigo por meio das informações na descrição desse vídeo. Amém.